Boa noite, meu irmão, boa noite, irmã, boa noite para você que está nos assistindo. Mais um culto, mais uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite de gratidão ao nosso Deus que nos criou, que deu a sua vida por nós. Amém? Que você seja muito bem-vindo. Você é muito importante para nós. Você que está nos assistindo sabe que você é realmente muito importante para nós. É um prazer ter você assistindo este culto com a gente. E, com certeza, você também é muito importante para o nosso Deus. Você é mais do que um prazer para Ele de você estar assistindo, de você estar em comunhão com a Igreja de Cristo e participando, e louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? E, enfim, curta o nosso vídeo, siga nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. A gente hoje está aí nessas 3 redes sociais, temos um grupo no WhatsApp e, enfim, tudo isso para que o reino de Deus ele seja propagado, tudo isso para que mais pessoas elas possam chegar a conhecer, chegar a ver aquilo que o nosso Deus tem feito conosco, tem feito através de nós, para que elas também testifiquem daquilo que o nosso Deus faz e que também reconheçam isso e que possam estar sentindo isso verdadeiramente. Vamos orar para a gente iniciar o nosso culto? Já provavelmente nossos cultos somente online estão no fim. A gente vai continuar sempre fazendo os cultos online, mas está perto de nós voltarmos ao culto presencial. Então, você que está aí sentindo falta da igreja, já saiba aí que vamos voltar mais para frente um pouco. O pastor Davi ainda vai passar a data, mas já vai se preparando. Lembre-se que vamos ter todas as proteções, tudo que é necessário pela lei, e também vai ter reserva de vaga. Então se programe e acompanhe aí que a gente vai estar passando mais notícias, beleza? Vamos orar. Deus, te agradeço, Pai, por mais um culto, por mais uma noite que nós estamos aqui para louvar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito invada e preencha, Pai, cada lar, cada coração, Deus. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu gostaria de ler um versículo que se encontra lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 30 ao 35, ao 34. Vamos lá. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Bom, esse versículo é muito conhecido. É a mulher do fluxo de sangue que, enquanto estava no meio da multidão, ela pensou em tocar em Jesus, porque se apenas ela tocasse em Jesus, ela poderia ser curada. E foi assim que aconteceu, e Jesus ele sentiu este toque. E um detalhe interessante é que os discípulos eles perguntam: Mas mestre, está todo mundo encostando em você, esbarrando? Imagina uma multidão, quando você está em muita gente, encosta em outras pessoas o tempo inteiro. Mas Jesus sentiu que algo diferente tinha acontecido. Não foi um simples esbarrão. A gente esbarra em pessoas, a gente encosta em pessoas, em diversas coisas. E isso, na nossa mente mesmo, passa totalmente despercebido e a gente esquece completamente. Mas um toque intencional é totalmente diferente. Quando essa mulher, ela pensou: olha, eu sei quem ele é, eu sei o que ele pode fazer por mim. E ela desejou tocar, falou: eu preciso tocar porque eu tenho fé de que ele pode resolver o meu problema, ele pode me curar, ele pode me tirar desse mal.
E essa mulher, ela foi intencionalmente e tocou em Jesus. E assim que ela toca em Jesus, essa virtude de Jesus sai dele e ele também sente isso. E é interessante que ele prova, Deus fala, olha, tem a diferença do esbarrão das várias e várias pessoas que estão esbarrando em mim e dessa mulher que me tocou. E, meu querido, o nosso Jesus, ele está aqui, nosso Jesus está aí na sua casa, nosso Jesus está na palavra de Deus. E o que eu queria te falar hoje aqui, o que você tem feito com ele? O que você tem feito com o Espírito Santo que está presente aqui neste lugar, neste culto? O que você pretende fazer em mais um culto? Apenas esbarrar em Jesus e simplesmente passar? Ou você deseja realmente tocar com toda a intenção, com vontade, sabendo quem ele é, sabendo o que ele pode fazer? E tendo a certeza de que o nosso Deus, ele é perfeito e que ele pode fazer tudo nas nossas vidas. Então eu te convido hoje, a neste culto, ou a partir de hoje, todas as vezes que você pensar em Jesus, que você for ler sua Bíblia, você tocar intencionalmente, olha, eu sei, Jesus, o que você pode fazer, não simplesmente correr o olho na palavra, ler rapidamente, ou simplesmente participar de mais um culto, mas de você focar, de você se entregar para que o nosso Jesus, ele venha fazer a obra na sua vida, na nossa vida. Bom, se é a palavra para o início do nosso culto, que o Espírito Santo esteja completando e que o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Amém? Fiquem com Deus e assim a gente continua o nosso culto. Amém. É
amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Vou estar louvando agora. E esse louvor, ele é uma oração, né? É um clamor ao Espírito Santo de Deus. Nesse momento, né, que o mundo tem passado por tantas dores, tantas perdas, é um louvor bastante propício. E a gente sabe que a gente pode fazer isso a qualquer momento, porque Ele vai estar ouvindo a gente. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Sinta o Espírito Santo de Deus clamando, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Glória a Deus. Ele está com você sempre. Boa noite, amada igreja. Que a paz e o amor do nosso Deus e de Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que todos vocês que estão agora juntos conosco possam também estar
em espírito e em verdade, adorando ao nosso Deus. É muito bom nós podermos nos reunir, é muito bom nós podermos, talvez você aí junto com a sua família, estarmos juntos, mesmo distantes fisicamente, mas sabemos que o Espírito do Senhor tem nos unido para que juntos nós possamos adorá-lo e também aprender mais da sua palavra. E é isso que nós desejamos agora, que o Espírito do Senhor, através da palavra de Deus, possa falar aos nossos corações. Amém? Nós sabemos, e eu quero começar lembrando a toda a igreja, a você que está junto conosco, que nós somos amados por Deus. Afinal, Deus é amor. E o mais interessante ainda é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por estar, existe um propósito de Deus. E o mais interessante é que o propósito de Deus para a nossa vida, para as nossas vidas, é maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Vejam o que o profeta Isaías, ele diz lá no seu livro de Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8 e o verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem algo maior para nós do que nós mesmos podemos imaginar. Mas eu preciso refletir. Por que então, muitas vezes, parece que essa realidade não é para nós? Porque muitas vezes parece que os propósitos de Deus, eles não estão sendo percebidos por nós. Mas Deus tem pensamentos maiores do que aqueles que nós temos para nós mesmos. Eu queria dizer para os irmãos que nesta noite eu quero falar algo sobre como nós realmente entendermos e nos relacionarmos com Deus. O título da mensagem desta noite é Como devemos nos relacionar com Deus, para inclusive nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Como devemos nos relacionar com Deus, como devemos entender Deus, como se relacionar com Ele, para que Ele responda às nossas orações e para que nós entendamos a vontade de Deus, os seus propósitos, maiores que os nossos, para a nossa vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Do versículo 9 ao versículo 14, nós temos nesta passagem a parábola do fariseu e do publicano. Estes dois homens que foram ao templo para orar. E meus irmãos, Jesus, ele dirige esta parábola provavelmente a um grupo de pessoas que confiavam em si mesmas, se julgavam justos e desprezavam os outros e se achegavam a Deus altivamente, sabe? De forma soberba. Lá no versículo 9, nós vamos ler de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. E lá no versículo 10 nós lemos: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. A parábola do fariseu e do publicano é a história de dois homens, duas orações e dois resultados ou respostas para estas orações.
Os dois homens, eles foram ao mesmo templo, eles foram em uma mesma hora e com o mesmo propósito. Eles foram ao templo para orar. O resultado, porém, nós vamos ver que foi diferente. Eu volto a perguntar: como devemos nos relacionar com Deus? E, meus irmãos, nós vamos ver neste texto que Deus ouviu a oração do publicano, mas não respondeu à oração do fariseu. O fariseu era um religioso e o publicano um pecador. E por que então Deus responde ao pecador e Deus não responde à oração do religioso? Em princípio, todos nós podemos achar que a resposta de Deus seria muito mais eficiente, muito mais lógica ser do religioso e não do pecador. Mas nós vamos ver como devemos nos relacionar com Deus a ponto de Deus responder à oração do pecador, do publicano, e não responder à oração do religioso ou do fariseu. Por quê? Porque a oração do fariseu, ela foi apenas um discurso eloquente, palavras bonitas, para exaltar as suas próprias virtudes. Vejam no texto, versos 11 e 12. Vejam o que o fariseu, ou como o fariseu estava se relacionando com Deus, estava orando, estava falando com o nosso Deus. E ele está dizendo, o fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. E ainda lá no verso 12 nós lemos: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Orar não é falar bonito. Orar, ainda que regado de lágrimas, cheio de emoção, de repente de joelhos, chorando. Orar não é se exaltar, nem proclamar as suas próprias virtudes. Afinal, tudo que somos, nós sempre, a todo tempo, precisamos de reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, sempre, o tempo todo, provém do Senhor. A grande verdade, meus amados irmãos, amados amigos, é que este fariseu, ele não orou. Ele foi um discurso eloquente para se autopromover. Este fariseu, ele não orou, ele tocou trombetas para si mesmo. Ele não orou, ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, ele fez cócegas para o seu próprio ego. Este fariseu, ele não orou, ele fez um solo do hino: quão grande homem és tu, mas diante de um espelho. Ele se olhava e ele se exaltava e se autopromovia. O fariseu, ele não foi orar, ele foi informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Misericórdia. Ele era prepotente. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho, do que se achar melhor ou maior do que os outros. É impossível orar sem, na verdade, calçarmos as sandálias da humildade, sabermos o lugar de Deus e sabermos o nosso lugar. A grande verdade é que soberba e verdadeira oração, elas não podem habitar o mesmo coração. Soberba, prepotência e verdadeira oração não podem habitar o mesmo coração. E aí, continuando, Deus não ouviu a oração do fariseu, porque ela não se dirigia a Deus.
Sua oração era voltada para a exaltação de si mesmo e para realçar os seus feitos notáveis e perfeitos perante todos aqueles que estavam lá no templo. Deus é apenas um trampolim para o fariseu alcançar a fama e a admiração do povo, mesmo que essa admiração fosse, de certa forma, forjada, imposta, porque ele era um fariseu, ele era um religioso, ele era um líder. Então as pessoas humildes tinham que engolir aquela prepotência deste religioso, deste fariseu. Ele agradece a Deus não as dádivas divinas, mas suas próprias virtudes. Uma oração cheia de orgulho, uma oração cheia de vaidade, uma oração cheia de soberba. Certamente, esta oração, ela não é ouvida. Esta oração, ela não é atendida pelo nosso Deus. Deus não ouviu a oração do fariseu, porque ela estava fora dos princípios de Deus no relacionamento com os homens, pelo menos em 4 áreas. A primeira área, sua posição. Ele orou de pé em lugar elevado, privilegiado, à vista de todos. Este fariseu buscava as luzes do palco e queria que os holofotes estivessem concentrados nele. Ele queria aparecer. A segunda área era as suas palavras. O fariseu, ele escolhe palavras que realçam suas virtudes, tornando os outros que ali estavam abomináveis e desprezíveis. Ele se achava melhor que todo mundo. Considerou-se o melhor de todos e via as demais pessoas como ladrões, injustos e adúlteros. Na verdade, ele só se olhava e ele só percebia ou se achava o único bom, talvez o único que pudesse estar no templo. Porque só ele era bom. Os outros eram injustos, eram adúlteros, eram pecadores, roubadores. Que coisa! Aonde que a mente de um religioso pode ser deturpada a ponto de não entender o seu verdadeiro local o tempo todo, através de todo o tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo, enfim, hoje nos nossos dias, qual a posição, como nos temos relacionado com o nosso Senhor? Terceiro, a área que não estava de acordo com a vontade de Deus eram as suas intenções. Ele desejava destaque e evidência. Ele não desejava realmente ter uma comunhão com Deus. Ele não desejava ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Ele não desejava que Deus mostrasse algo que ele precisasse mudar. Ele não precisava mudar porque ele era perfeito. Ele era bom, ele era justo, ele era o único justo, o único bom. Ele não era como os outros que ali estavam. Ele entrou no templo para orar, mas ele não orou. Ele se autopromoveu. Entrou no santuário sem amor no coração pelo próximo e por isso sem amor a Deus. Quais são os 2 grandes mandamentos? Foi perguntado a Jesus. E Jesus perguntou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguimos amar o próximo, nós também não amamos a Deus. Muitas vezes as pessoas acham que amam a Deus, mas não têm compaixão, não têm amor, não têm misericórdia para com o próximo. E se você não tem misericórdia para com o pecador, para com o próximo, sendo nós também pecadores, na verdade o amor de Deus não está em nós. Nós precisamos entender como precisamos ou devemos nos relacionar com Deus. Amar a Deus implica amar o próximo, implica olhar o próximo, as suas necessidades.
os seus pecados, mas não para os acusar, mas para os ajudar a resolver essa situação pecaminosa que porventura ele possa estar atravessando, com conselhos, se colocando ao lado, mostrando o caminho que é Jesus, a verdade e a vida, e não acusando, ou então se achando tão bom que não vai se misturar com os outros que são pecadores. E a quarta área, para que a oração não tenha sido ouvida por Deus, era os seus sentimentos. A sua oração é uma acusação leviana contra todos e mais particularmente contra o humilde publicano. Ele estava olhando o seu relacionamento com Deus, com algum que certamente as pessoas tinham algo a acusar. O publicano, ele tinha grandes problemas no meio dos judeus, porque ele trabalhava para o Império Romano. Muitas vezes roubavam, eles cobravam impostos a mais. E então, esse fariseu, ele compara a sua vida religiosa com este homem publicano. Nós nunca devemos nos comparar uns com os outros, mas nós precisamos olhar para Jesus Cristo, porque é Ele a quem nós devemos seguir. É Ele a quem nós devemos espelhar, que a nossa vida, as nossas atitudes, aquilo que somos, o que fazemos, o que queremos, o que gostamos, aonde vamos, precisa ser semelhante ao que Jesus Cristo faria se estivesse no nosso lugar. A sua oração é uma acusação leviana contra todos e contra, principalmente, aquele humilde publicano. O fariseu olha para o próximo com desdém. Ele nada pediu. Ele tinha tudo e era tudo. Ele se achava autossuficiente, esquecendo que se ele estava ali no templo, se ele estava vivo, se ele tinha acordado nesse dia, era o dom de Deus, o dom da vida que Deus lhe tinha dado. E nem isso ele reconhecia. Era uma pessoa adoecida pelo sentimento de autoexaltação. Se achava bom demais. Sua oração não se baseava na misericórdia de Deus. Não era na graça de Deus. Ele orava não para se quebrantar, mas para se exaltar. Certamente, isso é muito importante. Nenhum orgulhoso, como você se relaciona com Deus, certamente nenhum orgulhoso que menospreze seu semelhante pode prevalecer na oração. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. Mas continuando a leitura, meus irmãos, lá de Lucas, capítulo 18, agora o versículo 13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente, ou seja, tem misericórdia para comigo, pois sou pecador. E no verso 14, eu vos asseguro, consequência que Jesus está ensinando, eu vos asseguro que este homem, e não o outro religioso, o fariseu, que se achava bom, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar, todo aquele que se exaltar, será desprezado, será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Glória a Deus por isso. Meus prezados irmãos, prezado amigo, você que nos ouve, você que quer ter um relacionamento íntimo com Deus, que você realmente quer entender, ouvir a voz de Deus, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus fale à sua vida, para que Deus fale à sua família. Veja,
A oração arrogante do fariseu foi rejeitada, mas a oração humilde do publicano, ela foi aceita. E por que a oração foi aceita? Primeiro, porque ela foi uma oração genuína. O publicano se apresenta a Deus como um suplicante necessitado de misericórdia. Ele se conhecia, então ele sabia realmente qual a sua posição perante Deus. A oração do publicano foi ouvida, porque foi uma oração pessoal. Ele não falou a respeito do seu próximo, mas ele falou de si mesmo. Oração pessoal. Ele estava perante Deus para falar dele mesmo. Ou se fosse para falar de outra pessoa, ele iria interceder para que Deus agisse, beneficiando outra pessoa. Essa é a oração que nós fazemos, e não uma oração de exaltação. Então realmente, aquele publicano, ele sabia quem ele era, e ele se colocava perante Deus humildemente. Ele falava dele mesmo. Ele estava preocupado com ele, com a sua vida e com o que Deus tinha para ele. Oração pessoal. Em terceiro lugar, porque foi uma oração humilde. Ele reconheceu o seu pecado e o confessou. Deus conhece o nosso coração. Meu prezado amigo, prezado irmão, Deus nos conhece. Não precisamos mentir para Deus. Não precisamos falar qualquer coisa boa acerca de nós, se o que estamos falando não é uma realidade. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus não precisa que nós falemos para que Ele saiba quem nós somos. Deus conhece tudo de nós. Ninguém nos conhece melhor do que o nosso Deus. Então, esse publicano, ele perante o Senhor, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece os seus erros. Porque ele sabia que Deus sabia quem ele era. Mas ele também sabia que Deus tem o poder de perdoar os pecados. Então ele confessa os seus pecados. Ele fala como miserável homem que ele é. Ele fala que ele não podia estar na presença do Senhor. Ele nem ousava olhar para o alto, reconhecendo a santidade de Deus. E meus irmãos, Deus está ouvindo a oração deste pecador. E por último, em quarto, porque a oração que o publicano fez foi uma oração que brotou, saiu de um coração quebrantado. A presença de Deus fez com que ele percebesse o quanto era pecador. E ao se perceber pecador, ele reconhece que precisa da misericórdia do Senhor. O seu coração é quebrantado. E quando nós experimentamos ser quebrantados por Deus, assim como o oleiro, Deus pode refazer daquele vaso quebrado um vaso de acordo com a sua vontade. Quando nós nos apresentamos a Deus quebrantados, reconhecidos que somos miseráveis, pecadores, que em nós não existe nada de bom, então o Senhor tem a possibilidade de nos fazer de novo, de nos moldar de novo, de nos fazer de acordo com a sua vontade, porque nós abrimos mão da nossa vontade, nós abrimos mão do nosso orgulho, da nossa prepotência, e nós reconhecemos que precisamos do Senhor. E então o Senhor começa a agir em nós, o Senhor começa a agir no nosso modo de ser, nos nossos pensamentos, na nossa vida, naquilo que queremos, e então Ele nos faz de novo, Ele nos regenera. E que coisa maravilhosa experimentar o perdão de Deus, porque Jesus Cristo veio a este mundo
para que realmente nós, ao confessarmos os nossos pecados, pudéssemos experimentar o perdão desses pecados e ter a liberdade de estar na presença de Deus. Meus irmãos, ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Nós precisamos, se queremos nos relacionar com Deus, reconhecer quem nós somos e, quebrantados, nos colocarmos na presença do Senhor, para que Ele faça na nossa vida aquilo que Ele deseja fazer. E nós sabemos, como vimos logo lá no início, conforme o profeta Isaías já estava anunciando, Deus tem propósitos maiores, melhores, mais altos do que os nossos próprios propósitos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, como então nós nos relacionamos com Deus? Como então nós precisamos nos relacionar com Deus? Jesus concluiu dizendo que o publicano e não o fariseu desceu para a sua casa justificado diante de Deus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Com humildade, essa é a forma que nós precisamos nos relacionar com Deus, com humildade, verdade e sinceridade, reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo o seu amor, sua misericórdia. É o amor, é a misericórdia, é a graça de Deus que nos faz, que nos possibilita chegarmos a Ele, não porque nós somos bons. Então nós precisamos reconhecer isso, humildemente, o seu perdão. Só pelo perdão através de Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar na cruz, derramando o seu sangue, sangue este que purifica os nossos pecados, nós podemos novamente ter comunhão com Deus, nos relacionarmos com Deus. Então, através do seu perdão, reconhecendo o seu perdão e reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. Não há espaço, não há lugar para soberba diante de Deus, pois o Senhor declara guerra para os soberbos ou contra os soberbos. Ninguém pode se relacionar verdadeiramente com Deus, a não ser que tenha um coração quebrantado. Onde há inveja, onde há mágoa ou desprezo pelo próximo, podemos até encontrar abundante religiosidade. A religiosidade não nos leva a lugar nenhum. Muitas vezes a religiosidade impede o tratamento de Deus, impede o quebrantamento que Deus quer e que precisa que nós realizemos, para que então Deus possa agir na nossa vida. Porque quando nós somos muito religiosos, quando a nossa vida ela é cheia de uma religiosidade, de atitudes religiosas, nós começamos a achar que a nossa religiosidade ela nos torna aptos, nos torna com o direito de estarmos na presença de Deus, mas na verdade, apenas a humildade, apenas o abrir mão de tudo aquilo que nós achamos que somos, apenas reconhecendo que tudo que somos é do Senhor, e que nós não merecemos nada, mas o Senhor, pela sua graça, e principalmente, Ele nos ofereceu a salvação. Tudo que somos, tudo que temos, tudo o que Deus nos deu, Ele serve para que seja usado para abençoar vidas,
Claro que nós somos abençoados, nós usufruímos daquilo que Deus nos deu, daquilo que somos, mas o propósito de Deus é que aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que Ele nos deu, possa abençoar outras vidas. Nenhuma oração prospera diante de Deus, ou seja, será respondida positivamente, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio de amor, cheio do amor de Deus. Que todos nós possamos nos relacionar intimamente com o Senhor. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você quer se relacionar intimamente com Deus? Ame o próximo. Use sua vida para abençoar pessoas, porque aí, verdadeiramente, o amor de Deus faz morada no seu coração. Amém? Que Deus possa tornar realidade esta mensagem em cada coração, em cada família que está ouvindo, para que realmente nós possamos fazer a diferença neste tempo. Boa noite.
estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Certamente foram momentos muito edificantes para todos nós, onde pudemos louvar ao Senhor, onde pudemos meditar na palavra do nosso Deus e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que hoje nós ouvimos e aprendemos. Nós queremos mais uma vez dizer a você que está conosco, se você tem nos acessado aos domingos, que você também esteja junto conosco às terças-feiras, às 20 horas, pelo Instagram. Nós estamos fazendo uma peregrinação pelas famílias da Bíblia. Começamos lá no Velho Testamento. Nesta semana que passou, nós falamos sobre a família de Marta, Maria e Lázaro. Estaremos encerrando esta família na terça-feira, às 20 horas. Que você possa se programar para estar junto conosco. Também às quintas-feiras, nós temos lives, nós temos estado juntos para adorarmos ao Senhor. E aos sábados, de 15 em 15 dias, nós temos o nosso Ministério da Família, com reuniões que têm edificado realmente a igreja, tem edificado as famílias. Que você possa estar se conectando conosco, para que nós possamos estar juntos e também convide outras pessoas, avise, fale, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Nós queremos lembrar aos irmãos que estamos programando, a partir do 1º domingo de outubro, começarmos as nossas reuniões presenciais. Essas reuniões, elas terão todos os procedimentos de segurança. Então, nem toda a igreja vai poder estar presente. Nós estaremos vendo quantas pessoas podem estar no culto, mantendo a distância entre os bancos. E também as pessoas idosas não poderão ir ainda. Meus irmãos, a pandemia ainda não acabou. Continue responsavelmente se cuidando da sua família, cuidando dos seus queridos. Mas aí nós estaremos passando mais informações para que a nossa igreja possa estar cumprindo a vontade de Deus, os propósitos de Deus, que nós sabemos que são muito maiores do que os propósitos que nós podemos imaginar para ela. Amém? Uma semana abençoada e que você possa estar junto conosco em todas as nossas atividades. Boa noite e que Deus possa continuar cuidando de você como nós sabemos que Ele tem cuidado. Boa noite.